conquistou títulos, inventou comemoração e ganhou o apelido. Um treinador que não é o Mojoca, é o Coringa da equipe. Ele é o Coringa porque ele joga em qualquer posição e sempre joga bem? Só faltou zagueiro, lateral e goleiro, né? E o Vapo virou marca registrada do Coringa no Maracanã. Um amigo meu lá que deu a ideia, quando tu fizer gol aí, que tá difícil, tu tem que comemorar assim, ó. Hoje à noite vai ter bandeira em homenagem a Gerson e um adeus mais silencioso por conta da pandemia. Mas com certeza não menos emocionante para quem fica e para quem vai também. Que Deus abençoe a todos. Tamo junto. Vai conseguir, meu pai. No Maracanã, o clima é de despedida. O Flamengo recebe o Fortaleza e o volante Gerson vai fazer o último jogo com a camisa rubro-negra. Mesmo sem público, a torcida deixou um bandeirão em homenagem ao jogador. Nas redes sociais, até o Maraca publicou: "Foi uma honra ser palco da tua classe e jeito carioca." Na véspera da partida, Gerson recebeu carinho dos companheiros de time. Na resenha, falou sobre a característica de Coringa em campo com muito bom humor. Só faltou zagueiro, lateral e goleiro, né? Diego Alves, de vez em quando, não pula no gol aí. Relembrou histórias com o Mister, inclusive as broncas. O cara, mesmo sem nunca ter trabalhado comigo, tava depositando uma confiança muito grande no meu futebol. Aí chegando aqui, eu comecei a conhecer ele, né? Fui falar pro Michael para ele tentar fazer uma coisa para melhorar o time, e ele achou que eu tava falando outra coisa, aí foi me dar esporro. Acabou que deu uns gritos lá com ele também. Você nunca elogia, só critica, pô. E também teve muita emoção. Coisas que eu vou levar pro resto da minha vida. E só agradecer a vocês mesmo. Para enfrentar o ex, Ceni vai com Diego Alves, Mateuzinho, Arão, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Diego, Gerson, Vitinho, Michael, Bruno Henrique e Pedro. A diretoria do Flamengo já pediu a liberação de Pedro das Olimpíadas e Ceni conta com o atacante no time titular, enquanto Gabigol estiver com a seleção principal. Aí o Flamengo vai para o mercado, contrata o jogador perto de 13 milhões de euros e não vai contar com o jogador quando precisa? Sim, não tem sentido. Faz o seguinte, pode me chamar de Coringa, joga em todas as posições. E foi assim, com muito futebol, estilo, irreverência, vapo e um pouco de marra, que Gerson tomou conta do coração de todo torcedor do Flamengo. O volante conquistou os rubro-negros já na chegada, lá em julho de 2019. A contratação do jogador foi um pedido de Jorge Jesus. O técnico acreditou no potencial de Gerson e o escolheu como Coringa do time. Primeiro volante, segundo volante, ponta, 10 clássico, não importa a posição. Gerson jogou em todas. Dono de uma técnica diferenciada, o jogador dominou o meio de campo do Flamengo e cresceu na mão do técnico português. Jorge Jesus mudou a carreira de Gerson. O Mister fez um esforço muito grande para mim estar aqui, né? Me ligando diariamente, falando que contava comigo aqui no Flamengo. Eu já estava um pouco lá na Itália, já um pouco largado assim, pensando até em deixar o futebol de lado. Só que depois que eu recebi a ligação dele, me passando confiança. Coringa, Joker, Vapo, pode escolher. Gerson marcou história. O dono da camisa 8 fez parte de um dos times mais vitoriosos da história do Flamengo. Foram 108 jogos e 7 gols. A lista de títulos é muito maior. 2 cariocas, 2 brasileiros, 2 Supercopas do Brasil, 1 Libertadores e 1 Recopa Sul-Americana. O último, inclusive, com 2 gols de Gerson. 3 mais 2 vou levar a bola. O jogador se despede da equipe nesta quarta-feira e vai deixar saudade. Achar um substituto não será uma missão fácil.
Os melhores volantes que eu já vi jogar, um dos melhores do mundo, nesse momento jogando no Brasil, não tenho dúvida. E o teu limite é o céu, é a Champions, é a seleção brasileira, é a Copa do Mundo. Então não para a ambição até o final, a gente vai sentir muita falta, não tem como te substituir, não tem, isso é um fato. Identificado com o Flamengo, com a torcida e com os companheiros, Gerson deixa amigos no clube carioca e volta para a Europa, para agora vestir a camisa do Olympique de Marselha, lá da França. E a despedida nunca é fácil. Eu fico lembrando, né, as coisas que eu já passei na minha vida, né, cara? Não só eu, como muitas pessoas, milhares de pessoas que sofrem até hoje na vida. Mas de poder estar escutando palavras de pessoas que são muito importantes, né? Como o Diego, Felipe, todos que estão aqui. Referência dentro de casa e fora de casa. Referência mundial, referência e ídolo para muitas pessoas. Coisas que eu vou levar para o resto da minha vida. O Gerson emocionado, é o torcedor do Flamengo de coração partido com o último dia do Coringa. Olha aí, 108 jogos, 7 gols, 11 assistências e 8 títulos conquistados. A Libertadores, 2 brasileiros, Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas do Brasil e 2 campeonatos cariocas. Aí eu pergunto pra você, Mário Marra, em que lugar da história entra um cara que jogou muita bola, conquistou vários títulos e tinha o carisma, tinha a marca lá do Vapo, né? Ídolo da torcida. A gente sempre ouve de Adílio, Andrade, Zico, Petkovic, Adriano Imperador. O Gerson entra onde nessa história? Uau, Abel! Que pancada, hein? Nossa, e eu vi muito daquele Flamengo de 80, né? Da década de 80, aquele Flamengo espetacular. É que talvez, assim, aquele Flamengo conquistou também, né? E aquele Flamengo conquistou o Mundial, né? O atual não. É difícil a gente falar, né? Eu vou tentar me desvincular daquela coisa que você viu de perto, né? Mas não tem como, assim, Andrade, Adílio, aquilo ali minha mente está completamente lotada de elogios a fazer a quem estava naquele meio campo. Eu não coloco o Gerson, eu acho que ele senta na mesma mesa, vai. Vamos bater papo aqui, Andrade, Adílio, por falar dos jogadores da posição, tá? Jogadores de meio campo. Acho que ele senta na mesa para bater papo com eles, mas eu coloco ainda, não estou falando você viu o que eu não falei do Zico, né? Não estou falando desse tipo, mas estou falando de jogadores que foram muito grandes, muito bons, jogadores espetaculares, e eu acho que o Gerson, se ficasse mais tempo e conquistasse mais, ele sentaria na mesma mesa e poderia puxar a cadeira deles. Vem cá, fica mais perto aqui, vamos conversar. Eu acho que ele está num nível bem elevado, um pouco abaixo daqueles que a minha memória me faz essa traição comigo, e eu não consigo permitir que esses sejam abaixo do Gerson. Para mim são acima. E eu acho também, Marra, e o Eugênio não sei se concorda, a gente precisa também de um afastamento temporal, né, para entender o que está acontecendo, o que foi esse momento. Esse afastamento também ajuda a depois absorver tudo o que o Gerson fez com a camisa do Flamengo. Aí peço para o torcedor rubro-negro mandar mensagem na hashtag SC Brasil, falando também a opinião do torcedor. E aí, Eugênio, eu quero que você responda essa questão da história, na sua percepção, na sua visão, e depois já projetar um pouquinho para frente, porque a mesma coisa, saiu o Jorge Jesus, qualquer técnico que fosse chegar teria comparação. Mas agora, sem comparar, o que muda nesse meio de campo e nessa dinâmica do Flamengo? Vamos lá, muitas questões. Depois você me lembra a segunda, a terceira, tô que nem na coletiva, né? Qual foi a segunda mesmo? Tô curiosíssimo. 2 perguntas em uma. Tô curiosíssimo para ouvir a resposta do Eugênio. A primeira, a questão histórica que você colocou, né?
Concordo contigo, aliás, já me posicionei quanto a isso aqui algumas vezes, né? Eu acho que para a gente dar o peso na história, a gente tem que se distanciar dela, tem que deixar passar um tempo. E eu acho também que o Gerson, pelo que ele já declarou até, ele em algum momento vai voltar ao Flamengo. E aí ele pode construir um segundo capítulo, como fez o Júnior. O Júnior teve 2 capítulos gigantescos, sendo que no segundo ele foi o mais protagonista. No primeiro ele era um lateral esquerdo de extrema qualidade, mas era um time que tinha o Zico, que tinha outros grandes nomes. No segundo momento, quando o Júnior volta, ele é o grande líder do time. O Flamengo é campeão brasileiro e o Júnior é o maestro, né? Eu acho que tem esses 2 momentos. Pode acontecer, então, que o Gerson volte daqui a alguns anos para ser um maestro do time do Flamengo em alguma outra situação ali na frente. E aí a gente vai ter que pesar isso. A gente esquece que ele é muito jovem, né, Eugênio? Sim, muito jovem. A história exige que a gente tenha esse distanciamento. O que ele fez até aqui já foi muito grande. O Flamengo é bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores da América, colecionou vários títulos e ele foi muito importante em todos eles. É um jogador sempre presente e fazendo o papel para o time que faz o time funcionar. O meio-campo do Flamengo funcionou muito em torno dele durante esses 2 anos. Agora a segunda pergunta foi quanto ao time agora, né? Sobre projetar. O que muda na dinâmica? O que muda na dinâmica do meio de campo? Como a gente tem falado aqui, e o Felipe Luiz falou também ali pro próprio Gerson, não tem como substituir. Não tem um outro jogador com essas características. Né? Isso quer dizer que o Flamengo não vai se readaptar, não vai se reconstruir? Claro que não. O Flamengo está jogando o Campeonato Brasileiro sem Gabigol, sem Arrascaeta, sem Everton Ribeiro. 3 dos seus principais jogadores de ataque. E está tendo ali o seu desempenho. Então, o Rogério já teve que redesenhar o time, porque, por exemplo, a característica do Michael é bem diferente do Arrascaeta. A do Muniz é diferente do Gabigol. O Vitinho está até se esforçando para fazer um papel semelhante ao do Everton Ribeiro. Mas ele já teve que redesenhar o time. E apesar da derrota para o Red Bull Bragantino no último sábado, que a gente já até classificou aqui como um acidente, porque tinha um outro time muito bom do outro lado, mas eu acho que o Flamengo vai ter que se redesenhar, porque ele não vai ter mais a peça Gerson. E ele pode continuar sendo forte sem a peça Gerson, desde que esse redesenho funcione, que pode ser com o Thiago Maia, que hoje volta a ser relacionado, pode ser com o João Gomes, que nós temos elogiado aqui, o Marra pediu mais tempo para ele se desenvolver, ou pode ser com algum jogador que chegue de fora. Mas é o Flamengo que vai ter um outro desenho, talvez com o Diego Ribas mais à frente. O Diego, no primeiro momento, fazendo o papel que o Gerson estava fazendo, de se aproximar da área, de infiltrar, porque de origem ele é um meia e está jogando de volante. Então, de repente, quem entra no lugar do Diego e o Diego dá um passo adiante no gramado para ficar mais perto do gol. É uma questão que a gente vai ter que ver dia a dia. Mas antes, aproveitar a despedida do Gerson hoje, porque é um jogador especial. E eu acho que é um momento crucial, importante, para o Rogério Ceni definir qual é o rumo do Flamengo daqui para frente quando ele perde uma peça como essa no meio-campo, né, Marra? Seja com a vinda, de repente, do Thiago Mendes, ou com o Thiago Maia, seja o Gomes, quem assumir essa posição, o Rogério tem que reconstruir esse meio-campo. Acho que é um momento delicado para ele, mas importantíssimo nessa sequência do Flamengo, né? Essa é uma bomba que estoura no colo dele, né, Abel? Porque ele desfrutou muito bem do Gerson. O Gerson manteve nível. Ele a gente tem falado isso aqui repetidas vezes, né? Ele é um jogador de nível altíssimo e acho que ele vai se dar bem no futebol europeu, nessa nova oportunidade. Até porque o treinador sabe quem ele é, aposta nele. O Sampaoli viu o que ele é capaz de fazer, vai se dar bem. Acho que vai crescer muito no futebol francês e talvez até dar outros voos pela Europa. E a bomba estoura no colo do Rogério. O Rogério vai ter... Mas eu acho que assim, ele não vai poder encaixar alguém em Gerson, entende? O Gerson é diferente. Nenhum jogador vai oferecer a mesma coisa que o Gerson oferecia. Mas talvez isso ele não é vai importante, ter que fazer. Marra. Oi? Pro Ceni se provar, porque aí, beleza, não é mais aquele time do Jorge Jesus, não são mais as mesmas peças, agora é meu momento. Olha o que eu vou fazer diante de toda a dificuldade. Talvez o torcedor até tenha algum tipo de reconhecimento quanto a isso.
E é um desafio, sem dúvida alguma. A gente não está nem percebendo que